eu deixei de tudo, das noites, dos vícios do mundo. Sem teu amor, a sua unção, o vazio é demais. Sem teu calor, do seu perdão, a vida se desfaz. Me pego em pensamento na sua palavra. Palavras são a luz e o caminho diário, a luz que me ilumina nessa caminhada. Palavra. Me pego em pensamento na sua palavra. Palavras são a luz e o caminho diário, a luz que me ilumina nessa caminhada. Palavras que indicam o homem de Yahushua como deve andar. Andar com Yahushua no caminho da luz, onde eu quero estar. Encontrar no meu peito esse amor tão perfeito, Yahushua clamar. Deixei tudo, das noites, dos vícios do mundo. Sem teu amor, a sua unção, o vazio é demais. Sem teu calor, do seu perdão, a vida se desfaz. Me pego em pensamento na sua palavra. Palavras são a luz, o caminho diário, a luz que me ilumina nessa caminhada. Palavra. Me pego em pensamento na sua palavra. Palavras são a luz e o caminho diário, a luz que me ilumina nessa caminhada. Palavras que indicam o homem de Yahushua como deve andar. Andar com Yahushua no caminho da luz, onde eu quero estar. Encontrar no meu peito esse amor tão perfeito, Yahushua clamar. É a promessa. Te quero, é o caminho e a luz. Te quero, estamos próximos de Sião. Te quero. Boa noite, nação. Tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui, né? 9h40 da noite, nesse momento aqui, essa live maravilhosa. Um abraço aí a todos os nossos participantes do nosso chat, aos nossos moderadores, aos nossos espectadores, aos nossos contribuintes do canal, a você que também contribui com as suas finanças. Muito obrigado por você fazer e ser você um dos motivos desse canal existir com excelência. E nós também agradecemos muito a você que já está deixando o seu like e que já vai se inscrevendo no canal para poder fortalecer esse trabalho. E esse trabalho aqui, ele precisa muito do teu fortalecimento. Então, é um prazer enorme, tá? Estar aqui com todos vocês nessa noite aí de sábado, tá bom, nação? É um prazer enorme aí estar com vocês aí. E nós vamos para cima. Nação, como é que está aí? Chegando para vocês, o som, tá beleza? Tá legal? A imagem tá chegando tudo belezinha para vocês? Top de linha o som, não está estourando no ouvido de vocês? Está gostoso de ouvir? O som tem que estar gostoso de ouvir, né?
porque o som ele representa 70% ou às vezes até 80% de um trabalho no audiovisual. Às vezes o visual pode estar ruim demais, mas se o som estiver bom, salvo o visual. O contrário não é verdade. Então, nação, hoje já queremos falar para vocês, tá, que nós estamos vivendo uma guerra. E essa guerra é uma guerra da mentira contra a verdade, ou a guerra da verdade contra a mentira. E sabemos que na história do Brasil, não depende da história do Brasil ou da história do mundo ser contada. Depende de quem conta a história do Brasil e quem está contando para você a história do mundo. E nós viemos lá atrás de igrejas evangélicas, católicas, espiritismo, judaísmo, islamismo, e todo esse ismo do sistema que tem feito aí uma grande desgraça no mundo. Algumas pessoas andam dizendo que tudo que está na Bíblia aconteceu na América, no Brasil. E vira e volta eu recebo e-mails, recebo mensagem de irmão dizendo: Edson, tudo que eu leio na Bíblia aconteceu tudo aqui no Brasil. Nem estão dizendo América, né? Muitas pessoas que servem o sistema estão dizendo que aconteceu no Brasil. Ou seja, você pega a Bíblia, desde Adão e Eva até o Apocalipse. Então, muita gente, às vezes, despreparadas, estão dizendo que tudo na Bíblia aconteceu no Brasil. E isso não é uma verdade. E nós vamos ver aqui, se você não quer ser enganado por ninguém nesse planeta, examine tudo que as pessoas falarem para vocês, inclusive o que eu também disser. Porque a Bíblia fala que o povo não erra por ouvir alguém falar, mas o povo erra por não examinar o que está sendo falado nas Escrituras. E Escrituras não é só Bíblia, é tudo, todos os manuscritos da história do mundo todo, desde a época de Adão e Eva até os dias de hoje. Então é muito necessário que, quando você vê alguém te mostrando um livro e disser assim para você: olha, nesse livro aqui tem algo que vai deixar vocês perplexos, vocês têm que ter muito cuidado com isso. Porque muitas vezes eu já vi pessoas nesse planeta apresentar livro e dizer que ali estava escrito algo e que, na verdade, nem a pessoa havia lido esse livro e muito menos sabia do que se tratava. Ela leu algumas passagens e o restante foi fazendo grandes confusões. Nós temos que ter muito cuidado quando nós formos orientar pessoas nesse aspecto de Bíblia com a história do Brasil. Porque quando a Bíblia não bate com a história do Brasil, dizem que a Bíblia é mentirosa. E quando a história não bate com a Bíblia, dizem que o livro é mentiroso. E isso é um grande problema. Nós sabemos que a história da Bíblia, ela não aconteceu apenas aqui. Ela aconteceu aqui? Aconteceu. Mas ela teve um roteiro. E nós vamos dar de presente para você, em pouquíssimos minutos, o roteiro para você examinar na Escritura, depois vir para a Bíblia, para a história do Brasil, que não adianta você ir na história do Brasil para depois ir na Bíblia, porque a Bíblia é mais antiga que a história do Brasil. E esse é o problema de muitas pessoas, que muitas vezes querem buscar primeiro a história do Brasil e depois ir para a Bíblia. Não, a Bíblia vem primeiro. Ela é o livro que mais antigo, aliás, a história mais antiga
de todos os livros que nós conhecemos se encontra na Bíblia, que é uma tradução de cópias, até chegar na original, que se encontra no poder dos próprios europeus askenazes, que através das suas muitas religiões políticas e sistema, têm ocultado de todos nós os verdadeiros pergaminhos. Agora imagina só, quando você lê a Bíblia, tudo que você lê na Bíblia não aconteceu tudo aqui. Existe um roteiro. E nós precisamos entender esse roteiro. Por exemplo, quando você analisa aqui comigo esse mapa da época de Adão e Eva. Então, no início, quando Yahweh criou Adão e Eva, nós não vamos entrar aqui dentro do paraíso, ok? Nós vamos falar com você coisas depois do paraíso. Então vamos começar o roteiro depois que Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, o que ocorre, nação? Eles viviam basicamente nessa região ocidental e havia aqui no meio, que foi tirado, claro que eles não vão colocar, havia mais ou menos aqui no meio o que nós conhecemos como Atlante. Ok, nação? Só para você ver como que eles mudaram a história pra caramba. Por esse mapa que eles fizeram, você não vai conseguir identificar nem Atlantis e muito menos fazer aqui para você um borrão e muito menos Jerusalém. Eu vou abreviar aqui para você, tá? Você não encontra nem Jerusalém e você não encontra Atlantis, porque no nosso mapa foi tirado essas duas localizações. Se bem que Jerusalém, ela vai transitar por cima de Atlantis, porque ela passa a ser a cidade do nosso rei, aqui, no centro da terra, antes do terremoto. Então, antes do terremoto, tá, nação? O que é que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos a América, aonde Adão e Eva viviam. Nós tínhamos Atlantis e tínhamos Jerusalém. E tinha a cidade de Enoque, ou a cidade de Nod, identificável no dia de hoje. E tínhamos o restante dos continentes formando o Oriente. Tá? Só para você entender mais ou menos, é muito importante você entender essa base. Então, estou apagando aqui para você. Ficou meio bagunçado, mas é necessário fazer isso, é muito legal. Então, veja, antes do dilúvio, né? Então, quer dizer, vamos entender, nação, vamos entender realmente que é muito importante você ter essa base de informação. Tá, mas o que acontece antes do dilúvio? Se você pegar a história do Brasil, ou a história do mundo, com a Bíblia, então nós vamos saber agora o que aconteceu, a história do mundo antes do dilúvio. Então, antes do dilúvio, tudo ocorreu apenas no Ocidente.
Antes do dilúvio, tudo ocorreu no Ocidente. Então, no Ocidente, era superpovoado. Aqui começou tudo, onde eu estou pintando de verde para você. Foi aqui que começou tudo, ok? E lá no Oriente, onde é a África, Europa e a Ásia. Olha, nação, lá não tinha vida, ninguém vivia naquela região. Só para você entender. Não existia ninguém antes do dilúvio no Oriente. Tudo acontece a partir do momento que Adão e Eva são expulsos do paraíso, e a partir do momento que Adão e Eva são expulsos do paraíso, eles então começam a povoar a terra pela primeira vez. E isso acontece no Ocidente, aqui, ó. Está compreendendo? Acontece nesta região aqui. E isso é para você entender, certo? Acontece nessa região. Então, nessa região aqui está de verde, é onde Adão e Eva povoaram o mundo através do Ocidente, chamado as Três Américas. E também uma outra cidade que estava ali, que não vai aparecer aqui para vocês, que era Atlantis, que hoje está afundada, e ela foi afundada na época do dilúvio. Vocês estão vendo só como que é importante nós sabemos. Por isso é que você tem que ter muito cuidado quando alguém disser, não, tudo na Bíblia aconteceu aqui. Negativo. Se nós entrarmos por essa teoria que estão criando, empírica ainda por cima, na internet, de que tudo que você lê na Bíblia aconteceu no Brasil e na América, nós teremos que destrinchar a Bíblia e jogar fora e tacar fogo num turbilhão de livros de história por causa de meia dúzia de pessoas que, sonhando alto, tentam de tudo ensinar as pessoas como uma doença, porque parece que é uma doença, todo mundo quer dar a sua opinião desencontrada da Escritura, o que não faz nenhum sentido, é até bonito, a gente até se alegra, mas olha, o mal também alegra, as coisas erradas também alegram, não é verdade? Eu estou maravilhada com as notícias, as informações que estão trazendo para a gente de que as coisas, tudo na Bíblia aconteceu aqui. Tem que ter muito cuidado com isso. Porque se você não tiver cuidado, sabe o que vai acontecer? Você simplesmente vai estar totalmente à mercê de pessoas que vão te guiar pelo caminho do abismo. Quando nós mostramos para você, por exemplo, tudo era junto, não havia nenhum oceano dividindo a América, dividindo a África, dividindo a Europa e dividindo a Ásia. Não havia. Tudo era junto, mas apenas uma parte, apenas uma parte era habitada pelas pessoas, ok, na época antes do dilúvio, e era a parte ocidental. Aqui a terra foi toda povoada. Aqui eu concordo. Se alguém disser que na Bíblia, no livro de Gênesis, antes do dilúvio, tudo aconteceu aqui, aí eu concordo 100%, mas 100% mesmo, com qualquer professor, com qualquer teólogo, com qualquer estudioso. Se alguém disser para mim, olha, Edson, antes do dilúvio, tudo que nós lemos na Bíblia do Almeida, antes do dilúvio, aconteceu aqui na América. Aí, parabéns. Só que teve um problema na Terra. Houve um dilúvio. Você compreende?
E nesse dilúvio, nós precisamos saber o que aconteceu com o planeta, com as pessoas que viviam no Ocidente, nas Américas, antes do dilúvio, como ficou isso depois do dilúvio. Depois do dilúvio, as coisas continuaram acontecendo, meus amados irmãos e queridos, somente aqui na América? Vamos analisar e nós vamos mostrar para você se sim ou não, mas depois da vinheta. Tudo bem? No dia 24 de outubro estaremos na Grande Belo Horizonte, Minas Gerais. Será o nosso encontro com a nação mineira. E no dia 31 de outubro estaremos em Salvador. Será um prazer imenso também conhecer nossa nação de Bahia. Todos os eventos com transmissão ao vivo, direto para toda a nação que nos assiste aqui nesse canal. Sabe por quê? Porque aqui estamos em outro patamar. Vamos lá, Minas Gerais, povo de Belo Horizonte! Então, como estou dizendo para você, lembrando que nós vamos ter a palestra dia 24 de outubro em Minas Gerais, Belo Horizonte, e dia 31 de outubro estaremos em Bahia e Salvador. O povo está muito animado, está muito alegre, tanto Minas Gerais como Bahia, porque nós vamos conhecer muitas pessoas que a gente não conhecia. E tudo vai ser bem seguro, né? Porque o Edson Silva História, a gente não dá mole para Kojak, como diz a nossa mãe, né, mineira, minha mãe é mineira. Então vai ser um lugar bem legal, vai ter aí a proteção, vai ter aí ajuda também de algumas pessoas aí que vão estar ajudando a gente ali na segurança, porque a gente também tem que privar a segurança das pessoas. Toma o canha roxo, não tememos a nada, mas não podemos esquecer que estamos vivendo uma vida temporal e não podemos jamais esquecer de ser prudente, porque a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E nós não podemos deixar esse paradigma continuar. Nós temos que ser mais prudentes do que os filhos das trevas. E nós já temos pessoas que vão estar ali monitorando ali a redondeza. Vamos ter ali, nas duas palestras, nós vamos ter pessoas na porta, pessoas que vão estar ali recepcionando, tá, pessoal? Então, a gente vai estar ali com a segurança humana, né, a segurança física, né, e vamos estar também com o principal, que é a segurança de arro, porque são muitas pessoas que nos odeiam, são muitas pessoas que querem o nosso mal, e a Bíblia fala que nós temos que vigiar e orar. Então não podemos somente orar, temos que vigiar também, e vigiar é nós fecharmos a porta para o inimigo em todos os sentidos. Tá bom, nação? Todos os sentidos. Então isso é muito importante, para caso nós tivemos algumas surpresas no meio do caminho, nós já estamos muito bem armados. Obrigado. Que a Rússia possa abençoar esses 2 dias maravilhosos que nós vamos ter. Mas voltando aí, dizendo para vocês, se antes do dilúvio somente o Ocidente era povoado e as coisas aconteciam aqui na América, e quem bater nesse ponto, nós damos a mão à palmatória, que é verdade, concordo plenamente. Mas será que depois do dilúvio, tudo que você passa a ler nas Escrituras a partir do dilúvio, acontecem aqui no Ocidente? Será?
atenção. Depois que o Noé entrou na arca com os seus e veio o dilúvio, a partir do dilúvio, a coisa se inverte. Se por um lado, antes do dilúvio, só tinha vidas no Ocidente e no Oriente não havia nenhuma pessoa sequer, apenas Adão transitava por ali, mas é um outro assunto que não vamos falar com você. Por outro lado, depois do dilúvio, depois que acabou o dilúvio, depois que a arca ela pousa, tudo passa a acontecer, não mais no Ocidente. O Ocidente fica vazio. Vazio. Nós vamos ver lá na frente como você vai lembrar disso. E tudo passa a acontecer agora no Oriente. A repovoação não é mais de Adão e Eva após o dilúvio, mas sim de Sem, de Cã e de Jafé. E através de Sem, Cã e Jafé, e somente por eles, a terra até hoje é povoada. E você, ou você vem da raiz de Sem, ou você vem da raiz de Cã, ou você vem da raiz de Jafé, ou às vezes você tem até as três raízes, dependendo da sua linha, da sua cronologia de vida. Pode ser que alguns familiares seus podem ter tido contato, ou se ajuntado, casado com pessoas da descendência de Sem, junto com a de Cã, e às vezes de Jafé, e pode ter aí uma tríplice, ou uma tríplice, né? Tríplice não existe, tríplice miscigenação. Não é verdade? Isso tudo dentro de uma família só. Pode acontecer? Claro que pode. Por isso que Yahushua, o que ele fez? Yahushua, ele encerrou todo mundo debaixo do pecado, para que ninguém mais dissesse: eu mereço ser salvo, eu mereço o galardão. É muito importante você entender esse dilema, é algo muito interessante. Então vamos lá, roteirizando aqui. Antes do dilúvio, tudo se passou no Ocidente, nas Américas. Depois do dilúvio, as coisas começam a acontecer no Oriente, a partir da Ásia, África e Europa. Você está compreendendo? Lembrando a vocês que antes do dilúvio, as pessoas viviam centenas de anos de vida. E não havia doenças. As pessoas morriam em ditosa velhice. A doença só vem a existir depois do dilúvio. E a partir dali, então, Yahu, ele diminui os anos de vida das pessoas. As pessoas passam a ter um limite, né, de 120 anos apenas. Algumas pessoas podem passar, pode. Mas eu te garanto que a humanidade não chega muitas vezes nem a 80 anos. E quando chega, estão chegando muito mal. Porque só tem uma velhice ruim quem na sua juventude esquece que um dia vai ficar velho. E como prêmio, muitas pessoas que ficam velhas ganham o esquecimento, a amnésia, ganham Alzheimer. Parece uma maldição, porque na juventude, bonitão, não lembrar que um dia ia ficar velhinho. E aí, se muitas coisas fossem poupadas quando novos, a velhice ia ser ditosa, ia ser uma boa velhice. Então, depois do dilúvio, ninguém mais morre com muitos anos de vida, mas se limita a 120. Isso aí é o limite. A média é 80 anos e por aí vai. Então as coisas começam a acontecer no Oriente. E a partir do momento que você tem no Oriente, depois do dilúvio, até o dia em que as duas tribos elas se dividiram, as 12 tribos se dividiram, então 10 tribos elas vêm para a América
e são as primeiras a entrar de novo aonde tudo começou. Foram as 10 tribos de Israel. Elas se encontravam em Jerusalém, junto com as outras 2 irmãs, Judá e Benjamim. Na morte de Salomão, as 12 tribos, elas brigam e se separam. E Benjamim e Judá seguem o rei Roboão, e as outras 10 tribos seguem o rei Jeroboão, e vêm elas depois migrar, as 10 tribos, para Azaré, que é a América. As 10 tribos não entram mais em Jerusalém até o dia de hoje. E Jerusalém, depois da morte de Yahushua, a tribo de Judá, ela é tirada de Jerusalém através dos cavaleiros templários, dos prelados de Sião, dos Askenazi, que mentindo para eles diziam que o seu Salvador estaria no deserto. E olha que Yahushua já tinha avisado isso em Mateus 24, quando disserem que eu estou no deserto, que eu estou dentro da casa, não vá. Mas eles não atentam para isso e acabam dando ouvido ao sistema que já estava se formando naquele momento. E a Jerusalém, então, ela passa a ser inundada para poder se cumprir o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 9, 26, que diz que Jerusalém seria como uma inundação e que até o dia derradeiro os povos, os gentios, pisariam Jerusalém. E eles pisam Jerusalém hoje. Eles pisam Jerusalém hoje. Mas não no verbo de pisar e andar. Eles pisam de todos os sentidos, a ponto dela não aparecer dentro de tudo que eles planejaram e arquitetado como mapa mundi, como livros de história, filmes ou qualquer outra ferramenta educacional que eles têm trazido a público. Mas Yahushua é maravilhoso, porque a Escritura diz que a promessa, as coisas de Yahushua seria proclamada de Jerusalém. E foi a partir de Jerusalém que a promessa começou a ser proclamada, não só aos judeus da Bíblia do Almeida, lá no livro de Atos, não só aos gentios, lembrando que nesse momento o Oriente estava sendo pregado a promessa, mas de Jerusalém seria proclamado a promessa para o mundo todo, inclusive para o lugar onde tudo começou, que foi no Ocidente, aonde ali nasce ou ali são criados Adão e Eva, todos os animais e tudo que você conhece no planeta. E repara que interessante, que se por um lado os nossos patriarcas vieram do Ocidente para o Oriente através de uma arca, que é o navio, através dos mares, por outro lado também muitos voltaram para cá também de navios. Vê como é que há uma conexão da história do Brasil com a Bíblia? Se no dilúvio as pessoas foram transportadas do Ocidente para o Oriente através de um navio, que era a Arca de Noé, por outro lado, nos últimos dias que antecederam ali, antes do descobrimento da América, também o povo vieram para cá através de navio, inclusive a tribo de Judá. Você veja só que coisa mais tremenda, não é verdade, nação? Isso é muito legal. Aí, a partir do descobrimento da América, ou da invasão na América pelos espanhóis, né, e depois pelos ingleses, pelos franceses, pelos holandeses, aí sim, nação, depois que Yahushua morre, aliás, antes de Yahushua morrer no madeiro, antes de Yahushua vir, que Yahushua ele morre em 1740, o nono 5500, mas antes de Yahushua morrer no madeiro, o que ocorreu
é que os espanhóis, eles adentram o Brasil, a América, perdão, mas pelo lado da Índia. Todas as vezes vocês vão ver a história do Brasil dar uma mancada violenta e mostrar que eles estavam na Índia. E talvez você nunca se perguntou por que eles sempre iam para a Índia. Claro que a sua escola não vai te contar isso, mas é porque o Oceano Atlântico não existia ainda naquela época. E o porto de Portugal dava a volta todinha para poder eles tentar entrar no Oceano Mediterrâneo e também através do Canal de Suez. O Canal de Suez é uma grande mentira que eles fizeram, escavando ali para poder entrar no rio, a fim de que esse rio saísse no Mar Arábico e eles fizessem então ali um canal como um atalho para dar a volta pelas Índias e vir para a América. Obviamente, quando você lê brasilidade fala até de uma cidade incógnita, que é justamente a Jerusalém, no centro da terra, de onde seria proclamada a verdade e a promessa para o mundo todo. Tanto para Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Se você tem dúvida sobre isso, leia Atos capítulo 1, verso 8, e você vai ver que os confins da terra quer dizer o lugar que nós estamos. Porque se por um lado, antes do dilúvio, aqui era o início da terra, depois do dilúvio, esse início passa a ser o fim. É como um relógio, que ele vai rodando do início, ele começa ali no 12, vai rodando até o início, e até chegar ao fim, que é o mesmo 12. Ou seja, a chegada, a partida e a chegada são o mesmo lugar. Só você entender por quê que hoje nós somos o confim da terra. Porque do início, quando sai a Arca da Aliança, o Ouroboros de Terron acompanha a roda do tempo de Arro, vai dando a volta no tempo da vida, até tudo se terminar aqui, nesse mesmo lugar, e por isso o Quinto Império será estabelecido, uma nova ordem mundial, por todo o Império da Besta. E isso é muito importante. E é por isso que eles não querem jamais que você venha saber sobre a Terra ser plana. Porque o vídeo que nós vamos fazer lá na frente, mostrando tudo isso através da Terra plana, vai deixar você muito mesmo por dentro da história que você encontra do Brasil com a própria Bíblia do Almeida. É muito importante isso. Então, nação, a partir da invasão da América, quando a América ela foi invadida, então eles vão em Jerusalém, pegam os pretos lá, os hebreus, o povo hebreu, os judeus da Bíblia do Almeida, depois da morte de Yahushua, porque antes da morte de Yahushua os espanhóis entram na América, mas depois da morte de Yahushua, depois, os judeus que ficaram ali em Jerusalém são trazidos para o Brasil. Aí sim, nós podemos dizer que algumas coisas na Bíblia e também nos apócrifos aconteceu aqui, mas não foi tudo aqui, mas foi em todo o mundo. O mundo todo em conjunto, eles montam e fazem o fechamento da vida de toda a humanidade, de acontecimentos que vêm desde Adão e Eva sendo expulso até o último Adão que vai aparecer em Apocalipse capítulo 12. Pois tem que entender a questão do último bebê. E não pode ter medo de falar disso, não. Não tenha medo se as pessoas te chamarem de loucos. O último bebê é Yahushua. E eu já fui chamado de louco por muitos e fiquei muito feliz, porque se cumpriu a passagem que diz que naqueles últimos dias muitos vos chamariam de loucos naqueles dias, porque as coisas tão simples se tornou loucura para aqueles que não creem. Imagine. E por isso que você tem que entender
o que acontece na América no dia de hoje. Bom, nação, muito obrigado por vocês estarem conosco aqui nessa live maravilhosa. Eu espero que essa pequena live ela sirva como um vetor nas suas pesquisas e não acrediteis em tudo que vos disserem, mas antes provai se o fruto provém de Arro, porque a Bíblia fala que muitos anticristos e falsos profetas têm saído pelo mundo afora para enganar multidão de pessoas. Mas aquele que conhece o fruto de Arro não será enganado. E é muito fácil. A Bíblia fala: cuide para que ninguém vos engane. Atenta bem para isso, nação. Cuide para que ninguém vos engane. Se você pegar essa sacada, com certeza, Arro irá de te salvar, abençoar e te mostrar uma visão bem maior. E não haverá ninguém, com todo estudo que tenha, que poderá enganar você, porque você vai estar na verdade. Eu sou o Edson Silva História e esse é o canal Últimos Dias. E que a rocha te carregue nas palmas de suas mãos. Até a próxima live.
tudo bem? No dia 24 de outubro estaremos na Grande Belo Horizonte, Minas Gerais. Será o nosso encontro com a nação mineira. No dia 31 de outubro estaremos em Salvador e será um prazer imenso também conhecer nossa nação de Bahia. Todos os eventos com transmissão ao vivo, direto para toda a nação que nos assiste aqui nesse canal. Porque aqui estamos em outro patamar. Vamos lá, Minas Gerais, povo de Belo Horizonte!